Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo número 4. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus, capítulo número 4, versículo de número 12 e 13. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atento ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para o seu Senhor. Igreja, fala Deus, peça, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atento ao teu mandar. Todos acharam? Amém. Que diz assim a palavra do Senhor, versículo 12 e 13 de Hebreus capítulo 4. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Amém? Podem sentar em nome de Jesus, dando glória ao Criador. Louvado seja o nome de Jesus. Essa mensagem eu quero intitular ela como o poder da palavra. O poder da palavra é o título dessa mensagem. Amados irmãos, ultimamente Deus ele tem falado ao meu coração, no íntimo da minha alma, acerca de que nós precisamos, quando eu digo nós, porque eu me incluo também, nos planos do Senhor para a salvação, precisamos se santificar a cada dia, a cada segundo, a cada instante, e melhorar, e mudar os nossos hábitos, os nossos comportamentos. E tem dois pontos que me chamam a atenção nessa palavra, nessa mensagem. Louvado seja o nome de Jesus. Quando no 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Esse é um dos pontos. Esse ponto aqui, o Senhor me faz lembrar que nós somos tricotomia: corpo, alma e espírito. É por esse motivo que a palavra ela vem penetrando, vem trazendo
trazendo vida, porque a palavra de Deus, ela é vida. E assim que o Senhor Jesus se revela em sua palavra, afirmando que Ele é o pão da vida. E quando o salmista diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a tua palavra, e eu guardei escondida no meu coração para não pecar contra ti. É bem certo que a palavra, ela, quando nós absorvemos a palavra do Senhor, quando nós abrimos espaço para que o Espírito Santo de Deus, ele trabalhe em nossos pensamentos, em nosso coração, é bem certo que nós vamos ter vida e vida em abundância. É para isso que o Senhor fez com que fosse escrita a palavra de Deus aqui na terra, para nos ensinar, para nos exortar, para nos advertir, para que nós não se desviasse do caminho a qual foi escolhido para nós desde o tempo do Éden. Sabemos que ainda quando foi formado Adão e Eva, Deus, eles eram puros, e ao pecar, eles pagaram, e nós pagamos com o salário da morte. Mas sabemos que mesmo com o pecado de Adão e Eva, se damos lugar no nosso coração, na nossa vida, para que a palavra ela venha a ser exercitada através do nosso comportamento, através do nosso caráter de cidadão e cidadã do céu, nós se tornamos puros e santos, porque foi para isso que Jesus foi entregue como preço de cruz, para nos dar uma nova oportunidade de sermos santos igual ao nosso Deus. Mas infelizmente tem muitas pessoas que não estão levando em consideração esse privilégio que nós temos. Louvado seja o nome de Jesus, glorificado seja o nome do Senhor. E quando essa palavra ela afirma que ela é viva e eficaz e penetrante, e ela penetra até a alma, o espírito, juntas e medulas, é porque até a nossa carne, o nosso corpo humano, ela mexe ao ponto de nos santificar e nos purificar. Essa veste, que é o corpo e a matéria, que ela recebe de Deus, a alma e o espírito de vida, essa matéria, que é esse corpo, ela precisa ser santificado e ser purificado, para que possa conservar o Espírito de Deus dentro de nós, para que nós possamos ser os verdadeiros herdeiros da promessa de Deus. E para isso precisamos não se misturar com a concupiscência, com os desejos da carne, com aquilo que não tem agradado a Deus, com tudo aquilo que esse mundo oferece, porque estamos na terra, não pertencemos a essa terra, estamos no Brasil, mas não somos brasileiros, somos espiritualmente do céu, somos apenas peregrinos. E não adianta brigar por pátria, Estados Unidos, Brasil. Para mim, eu sei que as pessoas honram a pátria brasileira, o país de origem onde nasceu. Tudo bem, eu honro. Mas
para que isso eu possa vencer, eu preciso estar santificado, purificado e me abster das coisas do mundo. Porque quando eu começo a me abster e o Espírito Santo está em mim, o diabo ele não encontra legalidade na minha vida. Porque a luz não se une com as trevas, e as trevas não resistem à luz. E nós vemos nos dias atuais, tanto homens como mulheres, deixando-se levar pelos costumes da concupiscência desse mundo, pelos hábitos desse mundo, de comportamentos de pessoas do mundo, até mesmo, muitas vezes, dentro da casa do Senhor. Nós que somos herdeiros, filhos, escolhidos por Deus, nós temos que ser diferentes. Nós não podemos, não devemos ser iguais. Tomamos as mesmas atitudes de pessoas ímpias, de pessoas do mundo. E está uma mistura, uma bagunça. E é bem certo que conhecemos as árvores pelos frutos. Se os nossos frutos eles são bons, é porque somos da árvore da vida, a árvore verdadeira chamada Jesus. E a gente precisa ser diferente. Nós vemos muitas vezes reuniões entre o povo que se dizem de Deus, procurando e se preocupando em tirar o erro, o cisco do irmão que está errando, e tem se esquecido da trave que tem no seu comportamento, na sua forma de se comportar. Porque ser crente, ser cristão dentro da congregação é muito fácil. Agora, e lá fora, como é que estamos sendo? Mas estamos sendo observados 24 horas durante 365 dias do ano. O Senhor ele afirma: os meus olhos estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus, para lhe dar o seu galardão conforme as suas obras. É bem certo que somos salvos pela graça, mas mediante a fé e segundo as obras. As obras ela conta para a condenação, para que nós percamos aquilo que está preparado para nós. E a palavra do Senhor no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, ela diz: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo. Olha para ele, fala de espírito, alma e corpo. Somos tricotomia, somos três aí. Aí há quem diga: eu ouço direto isso. Ô irmão, eu estou afastada, eu estou afastado, eu conheço a palavra, eu nasci na igreja, mas assim, eu não bebo, eu não fumo, mas Deus sabe o meu coração. Eu acredito que Ele quer o meu coração. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, ovelhas do Senhor, Deus, Ele te fez por completo. Ele te fez por completo. Isso é balela satânica, é ilusão do diabo querendo botar na tua mente que Deus só quer o teu coração. Deus quer que tu preserve o corpo. Fala-se de um regime, de uma caminhada, mas e a sensualidade também? Se fala. Nós precisamos conservar o corpo, santificar o corpo, não expor, não sensualizar, seja mulher ou seja homem, porque tem homem também que fica sensualizando. E isso faz com que se contamine. E
Deus nos quer por completo. Louvado seja o nome de Jesus. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Se o Senhor Jesus descesse hoje, nós estamos prontos para subir, para ser salvos? Estamos vivendo irrepreensíveis com os tipos de comportamento? Louvado seja o nome de Jesus. Observe no livro de 1 Pedro, capítulo 1. É uma continuidade de algo que eu já preguei aqui, mas ficou algo que eu senti o desejo de trazer novamente. 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 13, eu vou ler alguns versículos. Observe o que diz a palavra do Senhor. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Peraí. No passado nós éramos ignorantes. Hoje nós conhecemos o caminho, a verdade e a vida. A palavra do nosso Deus, ela nos adverte e ela diz: o meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento, e errei por não examinar as Escrituras. Hoje eu falei com a autoridade do céu que, ainda que a igreja onde eu congrego, onde nós congregamos, Missão Pão da Vida, ser um pequeno templo, uma pequena congregação, com poucos irmãos, mas temos a mensagem da cruz, e não tememos, pregamos, sabendo que não temos autoridade de forçar nenhuma ovelha a seguir o que nós pregamos, porque se o Espírito Santo não fizer, quem somos nós? Para isso é preciso quem tem ouvido ouvir o que o Espírito diz às igrejas, e somos nós. Nós precisamos aceitar e compreender que precisamos ser diferentes. A ignorância do passado fica para trás, como Paulo disse: eis que tudo se faz novo, e a velha criatura morreu. Mas como se eu tomo atitudes que eu tomava no passado? Se eu tenho os comportamentos que eu tinha no passado? A Bíblia fala também sobre as mulheres, mas também fala sobre os homens, de comportamento, até de vestimento. Aí chega uma mulher se sensualizando dentro da igreja, chamando a atenção dos homens. Ela está levando o homem a pecar. Aí tem aquele homem sarado, assim, bonito, cabeludo igual a mim, dos olhos escorridos, do cabelo escorrido, dos olhos azuis, sensualizando, né? As mulheres, tenho que me comportar como servo de Deus. Eu tenho que ter um comportamento diferente. Nós viemos à casa do Senhor, igreja, no intuito, não é de se apresentar, não. Ô irmão, tenho que me vestir mal? Não, se vista bem. Agora, antes de sair de casa, se olhe no espelho. Diga assim: Espírito Santo, Espírito Santo, existe alguém que precisa melhorar, e essa pessoa sou eu. Porque eu fui numa congregação, irmãos,
mulher estava com a saia branca, transparente, o fio dental vermelho. Isso dentro de um culto de domingo, gente. Causou um tumulto que as mulheres queriam bater nela dentro da igreja. E é uma igreja bem conceituada aqui no Cabo, uma igreja sede. Eu não vou falar, porque eu estou aprendendo, né? Moderar, né? Como a irmã Ana foi usada por Deus aqui, tem coisas que a gente precisa, né? Mas isso é para a gente se policiar. A mensagem que a irmã Ana deixou aqui, eu guardei. Pode alguém não entender, mas como o nosso pastor falou, quem entendeu, eu entendi o que Deus falou. Tem coisas que a gente tem que se policiar. Você tem que se arrumar, vir bonita para a casa do Senhor, sim, mas venha com pensamento em adorar. Por quê? Vamos lá, vamos ver por quê. Que tem que ser o pensamento de adorar. Salmos 139, versos 1 e 2. Salmo 139, versos 1 e 2. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes o meu. Deus sabe qual é o pensamento de nós. Se nós queremos aparecer, se nós queremos brilhar, se realmente nós estamos calçando o sapato da humildade, se nós viemos cantar para adorar o Senhor, para glorificar e exaltar o Senhor. Às vezes uma pessoa vem com uma humildade tão sincera que quando ela abre a boca, o incenso do louvor sobe as narinas de Deus e a glória desce porque a gente sente. Tem pessoas que é tão arrogante que chega, que quando pega o microfone, oh meu Deus, eu só me lembro de um rapaz que eu ia falar besteira. Deixa eu falar, Jesus. Salmos, né? Louvado seja o nome de Jesus. Ainda em Salmos 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho. Louvado seja o nome de Jesus. E Jeremias capítulo 17. Capítulo 17 de Jeremias, o versículo 9 e 10. Enganoso é o coração. Ei, cuidado com seus pensamentos. Cuidado com seu coração. Vamos vigiar o nosso coração. Mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações, obras, práticas, comportamento. Já que tem tanta tradução, por que não fala da tradução para o pessoal entender melhor? É tradução até mais hora agora, então eu fico aqui só pensando. Um lê está numa tradução, o outro lê na Bíblia está no outro lê na outra, outro lê na outra, e fica aquela confusão, mas o caminho é esse aqui. Ele conhece, ele sabe. Ainda em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 16: porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocas por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. O comportamento, o tempo que nós temos aqui, temos que andar
em santidade com Deus. 1 Coríntios, louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. Ele é Deus por excelência. Glória. 1 Coríntios, aí a gente observa. 1 Coríntios, capítulo de número 3. Sempre vocês vão ver porque a palavra de Deus, ela tem que ser repetida realmente, porque no dia do juízo, no dia da prestação de conta, no dia que o Senhor chamar, né? Louvado seja o nome de Jesus. No dia que está escrito em Hebreus capítulo 13, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Ninguém vai escapar. Então, Deus não tem culpado por inocente. Capítulo 3, do versículo 16, vai dizer o quê? Não sabes vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. É porque a sabedoria desse mundo confunde as pessoas. Então eu não quero ter a sabedoria da malícia, da maldade dele, não. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Ninguém escapa dele. Não tem ninguém para ser absolvido. Louvado seja o nome de Jesus. No capítulo 6 de 1 Coríntios, no versículo 15, vamos ler: não sabes vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomais, pois, os membros de Cristo e falo-ei membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabes que o que se ajunta com a meretriz faz o corpo com ela? Porque serão, disse, dois, uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Aí a advertência: fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Versículo 19: ou não sabes que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Esse corpo não nos pertence, ele foi comprado. No versículo 20 diz: porque fosse comprado por bom preço. Em outras traduções, comprado por preço de cruz. Aí em seguida vai dizer: comprado. Então, glorificai, pois, a Deus, olha lá, no vosso corpo. É no corpo ou não é, igreja? Que a gente tem que glorificar o Senhor. E como é que uma pessoa se sensualizando chega, pega o nariz, bota um bocado de ferro, de amarrar pouco, aquelas argolas, enche a orelha de brinco, mesmo de tatuagem, short curto, de sutiã que estão andando agora no meio da rua, e se brincar e deixar dentro da casa do Senhor, como é que vai fazer bagunça? Aí tem que ser o quê? Corrigido, exortado, doutrinado. Tem que aprender a respeitar a casa do Senhor, que é casa de oração, e glorificar o Senhor, pois glorificar, pois, a Deus no vosso corpo
e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Esse corpo, essa matéria, e o espírito de vida que está em nós, ele apenas está emprestado à nossa alma para o dia do chamado de Deus na vida de cada um, para o dia da prestação de conta. Não tem como não compreender. Então, nessa noite, a gente precisa entender: se prostituir não só é apenas se unir com a meretriz, é não zelar, não se comportar, não cuidar, expor o corpo, porque tem homem também que expõe o corpo, e aí ele está se prostituindo, porque está levando as mulheres à sedução. Eu acredito que alguém já ouviu falar, tem mulher que quando olha homem assim, eita, principalmente quando está com o espírito de bombagira. Que homem! Tem que vigiar a igreja, tem que se comportar, principalmente mulheres casadas. Não que as solteiras fiquem à vontade, se dê respeito, ore ao Senhor, venha para a casa do Senhor buscar santificação, venha para a casa do Senhor buscar o abençoador, porque quando a gente busca em primeiro lugar o reino do céu, a sua justiça, as demais coisas não serão acrescentadas. Se é de você casar, Deus vai colocar um varão de honra e de respeito, que vai te honrar, te respeitar e vai te dar um nome, e você vai ser bem sucedida. Mas tem gente que vai para a igreja agora é o tempo do amor, agora tem até a corrente do amor. Estou falando da igreja do amor, não estou falando que tem campanha do amor, que você vai para arrumar namorado, se envolver. Que conversa é essa? Vai buscar Deus, te orienta, vai orar, ora ao Senhor, pede discernimento para Satanás não te iludir, não jogar aí uma seta maligna e acabar com a tua vida, com a tua reputação e te destruir. No tempo de Deus, Ele vai clarear e vai te honrar. Honra primeiro, busca Ele, busca se santificar, se purificar, se comportar, para alguém te olhar e dizer: uma serva, um servo do Senhor. Aí vale a pena. Amém, igreja? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. É só a pergunta. Glória a Deus. Sabe, irmãos, tem um corinho que as crianças gostam, que diz assim: cuidado